O tema de hoje é um tema que as pessoas geralmente têm dúvidas, têm medo, têm pavor, que são contato com espíritos. Na verdade, é um tema às vezes que eu não gosto de tratar muito, porque existe muita historinha em cima, existe muito até uma santificação da figura do médium. E se você não sabe o que é médium, médium é aquele que consegue ter uma capacidade desenvolvida de captar algo que provenha do mundo espiritual. Então, por exemplo, eu estou aqui num ambiente gravando para vocês, só que nesse mesmo ambiente nós temos outras dimensões que elas estão coexistindo, ou seja, nós estamos aqui no plano físico, mas você tem um plano astral, um plano etérico. Dentro de do mesmo ambiente nós temos várias vibrações e frequências que elas se interligam. O médium, então, é aquele que consegue captar algumas dessas influências. E assim, gente, o mundo espiritual tem de tudo, tudo que vocês possam imaginar. Tem tantas coisas que são muito lindas, né, como os guias espirituais, que aparecem de forma muito bonita, os anjos, os seres. E você também tem entidades ou energias que são densas, que não são tão bonitas, ou que são, às vezes, um pouco até perturbadoras de se ver. Então, e no nosso inconsciente, existe já, através dos filmes, por exemplo, de assombração, ou de terror, você vê aquelas imagens, né, do fantasminha lá voando, ou das possessões. Isso tudo vai criando imagens no nosso inconsciente que às vezes dificulta um contato mais simplificado com a espiritualidade. Quando a gente começa a falar de contato com os espíritos, nós temos que ter algumas ressalvas. Espíritos, não é porque é um espírito que é bom. Então, às vezes você pode ter um sonho ou ter uma sensação ou alguém te falar, alguém chega e fala assim: olha, eu tô vendo um espírito perto de você, ele tá falando isso, isso, isso. Muitas vezes nós, por uma certa inexperiência, a gente acredita que só porque é espiritual seja bom, e não é. Pensa assim, você com certeza conhece alguém que não é tão legal na sua família, ou alguém que é mais ignorante, ou alguém que tem atitudes que você não considera correta. Quando essa pessoa desencarnar, ou seja, quando for tirado a carne dela no momento da morte, ela vai levar todo esse arquivo, a cabeça. As pessoas continuam exatamente iguais depois que elas morrem, não muda. A diferença é que você tem a carne, ela nos protege das nossas próprias criações. Então, por exemplo, se no seu dia a dia você é uma pessoa muito ansiosa, às vezes como dando um exemplo, às vezes para você desenvolver uma gastrite, você vai demorar muito tempo dentro daquele nervosismo para você desenvolver aquela gastrite. No mundo espiritual, nós não temos essa barreira de proteção que é o corpo físico, nós temos outros corpos espirituais. Você tem o perispírito, você tem, enfim, você tem outros corpos espirituais. Só que o corpo físico, ele é como se ele dá uma amortecida na nossa mente, que é meio doida, vocês sabem. Agora, quando nós estamos no mundo espiritual, é tudo muito mais sutil, é tudo muito mais rápido, porque nós não temos a matéria. Então, espíritos que eles morrem perdidos, ou que eles, por exemplo, sofreram muito, no momento do desencarne, eles às vezes vão estar sentindo isso ainda, mas de uma maneira muito mais amplificada. Então existem pessoas lúcidas no mundo espiritual, pessoas que têm um nível de consciência muito grande, mas também nós temos pessoas que não estavam evoluídas no momento do seu desencarne e elas continuarão, elas podem mudar lá no mundo espiritual. Mas saibam que existe essa dualidade também no mundo espiritual. Então, é muito importante que você sempre utilize a sua intuição no que se refere a contatos com a espiritualidade, seja contatos espontâneos, por exemplo, a oração e você sente alguma coisa e tudo mais, ou contatos que venham através de médiuns, de sensitivos. Você sempre precisa ter um filtro para que você tenha uma percepção de se aquilo é benéfico naquele momento para você ou não. E outra, pessoas desencarnadas são pessoas, elas não vão deixar de ser pessoas. E às vezes tem pessoas que têm opiniões diferentes das suas. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar atendendo clientes e os mentores, os orientadores, os guias, como vocês quiserem chamar, eles tinham uma opinião sobre aquele assunto que o cliente estava falando, que era uma opinião pautada no que eles vivenciaram, no que eles consideravam como certos, e o cliente estava precisando de uma outra orientação ou de uma outra perspectiva. Então, não tratem a espiritualidade como algo que é uma coisa ditatorial.
Ah, porque veio, porque eu sonhei, eu tenho que fazer. Comecem a desenvolver um raciocínio de você se questionar. Por quê? Quando a gente fala de contatos espirituais, eles vão estar ocorrendo através de um filtro. E às vezes esse primeiro você vai ter essa energia lá no mundo espiritual, que às vezes não é tão clara, ou às vezes é uma concepção muito diferente, e depois você tem um filtro. Então, para nós recebermos uma informação, seja através de médiums, espontaneamente, ou enfim, de outras experiências, isso ainda existe um filtro. Então, muito de uma informação ela pode ser corrompida. Então, por isso que é muito importante que você tenha o seu senso crítico. E que eu sempre dou essa dica, por exemplo, eu fiquei com alguma dúvida de algo espiritual, eu fiquei com alguma dúvida se eu devo confiar naquela informação que me foi passado de um espírito. Faça uma oração, faça uma mentalização e peça uma confirmação. Porque quando a gente faz oração ou mentalização, isso acopla na nossa aura. Toda vez que a gente ora, a nossa aura se expande e isso fica mais fácil de subir para os planos etéricos, que não é o plano astral. O plano astral é diferente do plano etérico. Um dia eu falo para vocês a diferença. Então isso vai para os planos etéricos. E aí você consegue, às vezes, ter confirmações de informações que você recebeu. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho meus contatos espirituais, só que para muitas questões eu peço uma segunda opinião através de oração ou através de um oráculo, por exemplo, do tarô, vou lá e confirmo para ver se é aquilo mesmo. Porque, como eu falei, é um filtro. Às vezes eu posso estar envolvido com aquela história, às vezes eu posso estar influenciado por alguma questão que eu vivenciei e aquilo pode ser corrompido um pouco. Então eu sempre gosto de fazer um checklist depois para ter certeza da validade daquela informação. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, não brinquem com o mundo espiritual. O que é isso? Muitas pessoas, às vezes, por exemplo, fazem aquele tabuleiro Ouija. Vamos fazer um tabuleiro Ouija como brincadeira. O que acontece? Se dentro dessa atividade que você for fazer, você pode, às vezes, acabar atraindo desencarnados que eles não estão bem. E, obviamente, pensa assim, um espírito de luz, uma entidade consciente, ela dificilmente vai ter tempo para ficar esperando alguém fazer um tabuleiro Ouija para passar algum tipo de informação pelo tabuleiro. É possível, existe, tem relatos de que isso é possível. Mas assim, se você faz isso de uma forma leviana, por exemplo, eu vou porque eu quero brincar com isso, você não está numa vibração que você está preparado para esse contato. A sua aura geralmente não vai estar tão iluminada, não vai estar tão preparada para aquilo. Então tem muitos relatos, de pessoas que, por exemplo, que foram fazer isso e acabaram tendo problemas espirituais, ou, por exemplo, pessoas que acabam indo em muitos centros, muitos terreiros, começa a mexer muito. Às vezes você não tem um discernimento, você pode às vezes acabar confundindo ou bagunçando a sua energia espiritual. Eu sou super a favor, vai em centros, vai em terreiros, vai em tudo. Mas antes disso, perceba se a sua intuição ou a sua oração, ela confirma daquilo. Porque nós vivemos no mundo dual. Então, às vezes você vai ter lugares espirituais que são muito bons, que realmente são portais para dimensões superiores, e tem lugares que não. Ou não naquele momento, ou não para você. Não é porque minha prima foi em um lugar que é bom, para mim vai ser. Faça uma oração, faça um diálogo com a sua espiritualidade, porque a gente tem muito uma tendência, e com contatos espirituais ocorre muito isso, de você colocar na mão do outro. Não, eu vou no terreiro, ele vai resolver. Só que você prestou atenção na sua intuição antes, você captou os sinais antes se era para você ir ou não. Então, esse vídeo é muito para vocês começarem a desenvolver esse contato mais simples com a espiritualidade, mas também um pouco mais malicioso no que se refere a você ter um senso crítico. Pergunte, faça orações, faça intuições, isso vai ser bom para você. Então, sempre tenham esse senso crítico, use a intuição de vocês, peçam orientações para a própria luz que te rodeia, como você quiser chamar de Deus, fonte, a energia que você quiser chamar, isso vai ser importante no seu desenvolvimento. E parem de ficar buscando coisas que são assim, eu só acredito se uma folha cair na minha frente nesse momento. Você tem que ficar atento para os sinais, às vezes vai ser um filme que você vai assistir, às vezes algum amigo chega e fala sobre esse assunto, ou você sonha. Há pouco tempo mesmo, uma aluna, ela queria fazer uma situação espiritual que ela estava em dúvida se ela seguia ou não aquela orientação que ela tinha recebido de um médium.
E eu falei pra ela, falei, faz uma oração. Se você... e vê o que acontece depois. E na noite que ela fez aquela oração, ela teve muito pesadelo. Aí ela falou, Victor, eu tive muito pesadelo. E aí? Eu falei, significa pra você não fazer. Você pediu uma confirmação e você teve um pesadelo, é uma coisa ruim, uma coisa que tá ali te desagradando. Então, isso é muito claro. Então, mas não tentem controlar o contato com a espiritualidade de como que esse sinal tem que ser. Sabe aquela brincadeira que a gente tem mania de fazer na rua? Ah, se esse carro virar para a direita, eu vou fazer isso. Aquelas coisas que a gente faz na cabeça. A espiritualidade, ela trabalha através de vibrações. Então o mentor, a luz, ele vai mandar uma energia de resposta e aquilo, quando entra na matéria, ela vai tomar uma forma. Então você tem que ficar atento para você perceber essas respostas daquilo que você solicitou, que você sempre vai ter resposta. Não acha, eu não sou merecedor, ou não me concentrei direito, a minha oração não subiu direito. Não, você conseguindo, você parando para fazer isso já fica registrado no seu campo, você emite essa energia e ela vai ter em algum momento alguma resposta. Então a gente não pode ser um controlador com o mundo espiritual, tem que ser uma relação saudável, não ficar achando também que tudo é espiritual. Os contatos com o mundo espiritual, eles são normais, eles podem ser tranquilos, não são sempre tranquilos, mas eles podem ser tranquilos. E é muito importante que você desenvolva, se você é médium, se você é sensitivo, ou se você é uma pessoa que fala assim, nossa, eu sou muito perturbado com espíritos. A primeira coisa que você precisa fazer para você se alinhar é você ter autodomínio. Isso vai fazer com que os espíritos não te perturbem, ou as energias, a pessoa fala, eu sou esponja. Quem é esponja, geralmente é porque não tem um domínio, ou não tem um certo contato consigo mesmo. Então você fica muito aberto, fica muito à mercê. Então, ao invés de a gente ficar buscando explicações muito mirabolantes, porque na vida passada eu fiz isso, então por isso que eu sou médium, começa a pensar na sensibilidade ou nos veículos de contato com a espiritualidade como canais de comunicação, como se fosse um telefone, como se fosse uma nova língua que você aprende e que você pode aprimorar, que você às vezes vai ter que se esforçar um pouquinho mais, tudo vai depender do seu estado. Então esse papo foi bem diferente, mas eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Comentem aí se vocês têm mais alguma pergunta e me sigam no Instagram, é @VictorSouzank, vai aparecer aqui para vocês, tem aqui embaixo também. E é isso, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.